Hoje eu vou trazer um vídeo diferente para o canal, mostrar para vocês os 3 presentes aqui que eu mesmo me presenteei para esse fim de ano já aqui antecipado. Como é sempre possível ver na descrição do vídeo que eu sempre deixo, eu tinha aí um i5, tinha não, né? Tem, vou montar um outro PC na verdade. O PC que eu tinha antes vai ficar para minha filha, esse daqui vai ser o meu novo PC. Então eu tava com i5 8400. Ele até que é um bom processador, é de 8ª geração da Intel, só que ele não tem o Hyperthreading. E geralmente, ultimamente, todo mundo que está rodando Star Citizen que não tem essa tecnologia no processador, está apanhando um pouco com processamento muito alto no processador, o que gera aí vários e vários lags aí, mesmo que você consiga obter aí um bom FPS, você vai ter bastante travada. É o que estava acontecendo comigo na boa parte dos meus jogos. Até o Bruno lá do canal Elite Gamer também estava sofrendo com isso, até que trocou o processador dele. Então, como eu já tinha que montar o quarto da minha filha e dar um PC para ela também, para ela ter entretenimento no quarto dela, eu resolvi montar então o meu próprio PC agora. E o i5 vai ficar nas mãos dela. Então eu acabei comprando um LGA 1200 aqui. Peguei uma placa-mãe Z490. Essa que vocês estão vendo eu puxar aí do saco plástico. Quem quiser uma boa descrição sobre essa placa aqui, eu recomendo o canal lá do Peperaio. Ele tem um review dessa placa muito bom. E eu resolvi optar por Intel de novo, porque eu estava aguardando aí a linha nova de processadores da AMD para ver o que ia rolar, pensando que ia ser realmente melhor do que a Intel, acabou sendo mesmo, só que o preço foi muito exorbitante. Então eu aproveitei uma promoção no processador no i7, que eu vou mostrar já já para vocês também. Então eu acabei pegando o i7 10700K, que é equivalente ao i9 da geração passada. Um processador muito bom, comparável aos melhores processadores já testados lá no canal do Adrenaline. Inclusive houve um erro lá nos testes que aquele carequinha fez. Ele recentemente fez um review desse processador lá e ele cometeu um erro colocando latências de memória muito altas. E depois ele fez uma retificação mostrando a diferença com a latência de memórias baixa. O que me fez ter vontade de trocar também as minhas memórias, que eu vou permanecer com elas, que são as de 2.400 MHz. Com CL16, porém, antes de tudo, ano que vem eu vou trocar a placa de vídeo também, porque agora o meu gargalo maior está na placa de vídeo realmente. Eu fiquei muito feliz com essa compra. Esse set eu paguei a preço de 3700X da AMD, ou seja, peguei um processador muito mais parrudo a preço de um 3700X. A única desvantagem do processador é que ele não vem com cooler. E eu acabei tendo que pegar também esse tijolão da Cooler Master. Eu já tive um Hyper Z600, para quem conhece aí esse cooler. Era um cooler passivo gigantesco, era na verdade um tijolo muito pesado. Eu acabei vendendo ele depois de longos anos. Ainda vendi porque ele ainda estava muito bom, esses coolers duram muito. E por fim agora eu acabei sendo obrigado a comprar um outro tijolão, porém ainda assim que ele seja um tijolão bem grandão, ele é muito mais leve do que o Hyper Z600 era. Além do que também é muito mais bonito. E ele também ainda possui o RGB. Vem com 2 fãs, cada uma tem o RGB e além do mais funciona com Aura Sync, porque ele é um cooler TUF. Ele é um cooler projetado para essa placa-mãe que eu acabei comprando, que é uma TUF Z490 da ASUS. Ele é muito bonito, como você pode ver, ele possui esses head pips aí em cobre e até o corpo onde ele pega o processador também fica do cobre, ou seja, ele deve resfriar bastante. Esse amarelo que você vê aí nas laterais da ventoinha são emborrachadas para evitar trepidação também. O cabo, como você viu ali, também é muito bem cuidado, bonito até. O Peperaio também fez um review do cooler que eu vou deixar nos cards. E aqui é o danadão do processador que eu acabei pegando. Em testes aqui ele saiu muito bem. Eu acabei editando o vídeo, não gravei aqui porque aqui em casa o barulho é complicado. Eu na verdade eu pretendia pegar o AMD pelo PCI Express 4.0, mas pelo preço que ele estava e a vantagem que eu ia ter no desempenho também, foi muito melhor eu ter pego ele, mesmo ficando no PCI Express 3.0, do que se eu tivesse pego um 3700X no caso. A única desvantagem dele na verdade que eu achei mesmo foi na verdade quanto ao TDP, que a minha meta era um TDP aí de 65, eu acabei pegando esse que tem 125 de TDP se eu não me engano. Mas até aí ele vai ter um ótimo desempenho. A placa-mãe é feita no Brasil, para quem não sabe.
Eu poderia ter pego a versão com Wi-Fi, mas a versão com Wi-Fi não é feita no Brasil. É uma placa TUF com Aura Sync, e você vê que no cooler também a gente tem ali a marca TUF e Aura Sync, ou seja, esse cooler foi praticamente desenvolvido para se usar nessa placa-mãe. De quebra também, antes dessas compras que eu fiz agora, eu já tinha comprado aí bem antes do meio do ano esse gabinete, já com pretensão de se montar esse PC. Eu gostei desse gabinete, ele é até bem aberto, bem refrigerado, tem essa telinha aí para você limpar. Nesse mesmo local também você tem espaço para colocar 3 fãs grandes se você quiser também. Que a propósito você também pode pegar fãs da Cooler Master bem semelhantes àquelas do cooler e usar com RGB também, caso eu queira. Ele possui também esse acrílico, que é um acrílico um pouco escuro, o que eu preferi na verdade, em vez de um acrílico todo transparente, porque de noite aquele putz dentro do quarto ninguém merece. E por dentro ele é muito bem organizadinho, ele também tem a baia de CD, eu tenho um gravador de Blu-ray, então eu precisei comprar um gabinete que viesse com esse item que é bem difícil encontrar hoje em dia. O CD está sendo praticamente algo extinto da humanidade. Ele vem com diversas coisas dentro dele também, vários parafusos e coisas que você vai utilizar. A fonte, os HDs e os SSDs, como você vê, fica tudo ali naquela parte de baixo, se você quiser ali bem protegido debaixo daquela parte azul que você vê. Vem com o manual e aqui você abre do outro lado para você poder montar toda a parte da fiação da parte da fonte. Eu achei ele um gabinete muito bom, você aí em casa deve ter até um melhor. Mas em vista do que o que eu tinha aqui é muito melhor, muito mais organizado. Então eu curti. O nome dele é Shark Room e eu comprei ele na Kabum. Eu nem sei se tem ainda na Kabum, na verdade, porque eu comprei mais ou menos para perto do meio do ano. Antes até. A placa-mãe e o cooler eu comprei na Kabum e o processador eu comprei na Pichau porque estava com uma ótima oferta. Como você viu aí, ele tem as gavetas próprias para colocar SSD, HD e ali a fonte. A placa-mãe é uma ótima placa-mãe, ela é bem refrigerada dessa parte onde você vê aí o dissipador dos VRMs, porque ela é aberta, ela não é fechada. Ela tem esse dissipador aqui também do M2, é onde eu vou colocar o meu M2. Ela tem outro slot M2 aqui também, porém se eu usar, eu vou ficar sem usar aquelas duas portas SATAs ali de trás, que fica ali daquela parte onde eu estou mostrando. Então eu vou optar por usar aquele ali. Ela é uma boa placa na parte de dissipação. E eu curti muito, acho que é a melhor placa que eu já peguei até hoje. Ela possui 14 fases de VRM, acho que 12 mais duas, aí está o processador já montado. Embora o dissipador do VRM não tenha aquele padrão todo fechado, o espelho traseiro ainda segue o design dele, ficando até muito bonito ainda quando já está com o gabinete todo montado. É também espumado essa parte aqui onde eu estou mostrando. Aqui está o cooler. Eu só não gostei do cooler, na verdade, essas aletas que seguram aí os coolers na parte de alumínio. Esse ferrinho é muito ruim de se encaixar, mas até aí também refrigera um pouco mais também, se em relação se fosse o de plástico que a gente tinha antigamente. Bom, agora vamos se preparar para a baguncinha aqui, vamos ver os itens que vem no cooler. Ele vem essa partezinha onde você vai poder instalar o cooler na parte traseira da placa-mãe. De um lado ele serve para AMD, que é esse daqui, e do outro ele vai servir para Intel. Como visto aí, ele tinha 4 pontos de ligação com placa-mãe. A parte onde eu estou colocando essa presilha, onde eu vou colocar um parafuso posteriormente, vai servir para Intel. E aquela mais quadradinha ali para dentro serviria para AMD. Onde eu apanhei muito na ligação disso daqui é nessas ranhuras que você vê aí próximo ao encaixe dessa presilha preta que eu coloquei aí. Cada ranhura daquela ali vai servir para um LGA diferente. No caso 1200, acho que se eu não me engano, eu tinha que pular 2 ranhuras daquela. E isso não vem explicando no manual. O manual do cooler é bem ruinzinho, na verdade. É praticamente todo desenhado. Porém, deu tudo certo no final. Aí já a peça montada. Pode ver ali que eu deixei uma ranhura, pulei uma ranhura e encaixei aquela presilha na segunda ranhura. Que foi a ranhura correta para o LGA 1200. Aí já é o cooler já montado na placa-mãe. Outra coisa importante de falar também é que ele não vem dizendo ali como você pode dar o aperto ali dos parafusos, que na verdade é feito com parafusos e porcas. Então você tem que tomar muito cuidado nessa parte, porque se prender demais vai estragar seu processador e muito solto ele não vai ser eficiente. Aqui já é o bichão montado. A placa de vídeo ainda vai continuar a mesma coisa, memória também a mesma coisa. Eu praticamente troquei o processador, cooler e placa-mãe.
e é onde a gente vai ver a diferença do nosso desempenho daqui a pouco. Aqui no momento ela não está ligada, mas você pode ver que o RGB da placa funciona a partir do momento que você coloca a placa na energia. A placa mãe fica passando essas cores aí do RGB e ao ligar, o cooler também vai funcionar em sincronia junto com aquelas cores devido ao AuraSync. Você também tem o software lá do AuraSync que você pode mudar isso daí inclusive. Se você estiver vendo um vídeo do YouTube ou uma música no seu PC também, você pode colocar para ele piscar conforme a intensidade daquele som, se quiser também. É muito interessante essa parte do AuraSync aí, do RGB. Eu nunca tive um PC com essas coisas aí, até porque são recentes até. E esse vai ser o meu primeiro, achei até legal, bonito. Só deve ser muito ruim para se dormir com o gabinete ligado e com o gabinete com acrílico todo transparente. Por isso que eu optei por esse aqui que é um pouco mais opaco, na verdade. Você vai ver o efeito legal da mesma forma e ele não vai ficar enchendo o saco com aquela iluminação no quarto a todo instante. Como você pode ver, ele tem uma boa visão até. E aí ele ligado de dia, de noite, isso daí ilumina bem mais, é claro, nem precisa falar, mas não é uma coisa irritante. Aí minha pancinha linda e maravilhosa. Maldito gabinete espelhado, viu? E aqui a parte de cima. Você pode ver até essa parte aqui fica bem bonito também, com essa esteirinha que você puxa. Ela tem um tipo de um imã que fica preso ali no gabinete. E agora vamos para os testes. Aqui eu gravei esse jogo aqui ainda com o i5, na verdade o i5 8400. Você pode ver que o uso de processamento dele em alguns jogos era bem elevado. Olha ali o uso de processamento, ali onde está escrito CPU. A primeira parte onde está 59 graus ali agora estava na temperatura. A segunda onde está 70, 74 agora é a parte do uso da CPU. E é aí onde eu apanhava bastante com o i5. Você pode ver ali que chegou a 92% de uso do CPU nesse jogo, na verdade. E isso ocasionava vários lags e travadas em vários jogos que eu tenho aqui, inclusive. Rodavam muito bem, até como você pode ver no caso agora. Só que ainda assim eu tinha alguns lags e algumas travadas de tela. Embora também o meu gargalo, como você pode ver, seja na GPU também. Afinal de contas, eu tenho uma 970 ainda e ela fica ali a seus 92% de uso, como você pode ver. Ainda assim usando a mesma VGA, veja a diferença agora. E agora já vai ser com o i7 10700K, olha só o absurdo de diferença no uso do processador. 23% de uso de processador, ou seja, esse processador é para trabalhar com folga aí para mim durante longos anos, pelo menos uns 5 anos eu tenho garantido no processador agora. O FPS praticamente não mudou, mas eu vou poder jogar muito mais fluidamente, tranquilamente agora com esse processador. Você vai sentir uma boa diferença no que eu digo, na verdade, agora no próximo teste, que é do Star Citizen. O restante das peças continua a mesma coisa. Agora vamos ver como é que eu apanhava fazendo os vídeos de Star Citizen no i5. Aqui eu estou usando o i5 ainda, para a gente ter uma base do quanto eu sofria antes com o i5, com os travamentos que eu comentei anteriormente. A gente não notou muito, na verdade, no Horizon Zero Dawn, mas o Star Citizen é hoje, eu acho que o jogo mais pesado que eu tenho no PC aqui, e é nele que a gente vai ver a diferença do que eu estou dizendo. Olha só eu começando aqui em Port Olisar, olha as travadas na tela. Observe que eu levantei da cama, você já tem algumas travadas. O uso do processador está 88%, 95%, daqui a pouco ele bate o seu 100% de uso. E assim ficava constantemente. Você pode ver o quanto lag eu tinha rodando com i5. E como você pode ver, o FPS não está nem tão ruim. E o local aqui também é um local muito bom de se entrar no jogo, que é Port Olisar. Um local bem leve para quem não conhece. Mas mesmo assim eu tinha essas lagadas e uso constante de processamento a 100% no Star Citizen, porque ele não se dá bem com processadores que não tenham o Hyper Threading, que é na verdade onde eu estava apanhando muito com o Star Citizen até para fazer os vídeos. O Brum também lá do canal Elite Gamer também estava com o mesmo problema, ele partiu também para outro processador e agora foi a minha vez. Agora vamos ver a diferença que vai rolar com o i7 10700K. Olha só a fluidez com que eu vou jogar e a diferença também no uso de processamento. Pode ver que no momento agora está 58%, fica nessa casa de 58 baixo, na verdade.
às vezes chega a uns 60, 60 e pouco, mas não vai muito mais que isso. A fluidez é outra coisa, muito mais leve de se jogar, até que enfim eu vou poder jogar muito bem Star Citizen. Deu aquela travadinha ali, mas é uma coisa muito rara de acontecer com esse processador. E eu aproveitei também para fazer um teste com relação à memória. Você pode ver que eu estou consumindo no jogo 13.838 GB de memória. E na verdade a carga comprometida de todo o sistema está a 20 GB com Star Citizen. Ou seja, ele está puxando isso daí do SSD, que não é muito bom. Ou seja, 16 GB hoje para o Star Citizen ainda não é o suficiente. Daqui a pouco eu vou colocar um teste aqui na tela usando 24 GB para a gente ver a diferença. Aqui eu já estou chegando no local mais pesado do jogo. Lorville, para quem não sabe, é uma cidade com um planeta muito grande. É uma cidade bem ampla, acho que é a maior cidade que a gente tem no Star Citizen até o momento. Você tem vários locais para ir dentro dessa cidade. Consequentemente, isso só deixa o jogo bem pesado na verdade, por isso o FPS aqui é um pouco mais baixo. E eu aqui já estou usando 24 GB de memória, você pode ver que ele não está comprometendo nada do sistema, nada do SSD na verdade até o momento. Está usando lá até 17 GB. Agora a gente vai lá para dentro da cidade para ver como isso aqui vai rolar. Eu vou pegar o elevador e a gente vai sair lá na parte do aeroporto, que é na verdade a parte mais pesada, se eu não me engano, dessa cidade. A gente vai ter uma base como referência se ele vai chegar a exceder esses 24 GB ou não. E também como é que vai rolar o jogo. Aqui já é a parte onde começa o peso, pode ver que o FPS caiu um pouco mais. Ainda assim o uso de processador está lá nos seus 70% mais ou menos, para baixo até inclusive. Ainda está rolando muito melhor do que no i5. E em relativo a memórias, 19 GB, ou seja, o ideal para o jogo na verdade atualmente seria pelo menos os seus 24 GB mesmo. Nessa região que é bem pesada no jogo, na verdade é a mais pesada para mim, ele não está usando memória alocada do sistema, não está usando nada do SSD, os seus 24 GB está dando suficientemente, consumindo apenas seus 19 GB. E outro local também que o pessoal costuma falar que é muito pesada, que seria a New Babbage, lá em Microtech, para mim rolou muito melhor do que aqui, ficou na casa entre 30 a 49 FPS, cheguei até a alcançar a marca de 52 FPS lá em Babbage, o que é muito bom com esse processador. Agora vamos ver como é que isso aqui rolava antes com o i5, você pode ver que o FPS está muito baixo, o uso de processador também está bem mais alto, e o detalhe é que eu estou à noite, o FPS deveria estar até um pouco melhor, ainda estou sentindo algumas travadas na tela. Vamos ver um pouquinho o que acontece lá na cidade. Aqui no caso eu estou usando 16 GB de memória para ficar bem claro também. E agora vamos para a parte pesada da cidade, estou aqui no elevador, vamos para o mesmo ponto daquela hora onde eu mostrei, que é o aeroporto. Vamos ver como é que vai rolar o FPS, como é que vai rolar o jogo lá com o i5. É possível ver um monte de travadas já logo de cara. O FPS ainda está um pouco próximo do que a gente teve lá, só que o FPS em conjunto com essas travadas é totalmente diferente. As travadas lá você basicamente não sente, e aqui você tem aos montes. Era muito difícil fazer vídeo no Star Citizen para conseguir uns bons FPS em alguns vídeos inclusive até. Principalmente aqueles vídeos com história que eu costumava fazer, onde eu precisava pegar uma cena com bom FPS, uma cena bem fluida, e muitas das vezes eu tinha que repetir ela um monte de vezes. E agora vamos repetir o mesmo ponto, só que agora eu estou com o i7 10700K e com 16 GB de memória. Você pode ver que ele está usando ali 15 GB mais ou menos para o jogo. Ou seja, praticamente está usando toda a memória física para o jogo, só que o sistema no completo está usando 23 GB, ou seja, ele está se utilizando do SSD aqui. Ainda assim, o FPS, como é possível ver, está muito melhor do que o que a gente tinha lá no i5 e bem mais fluido. Agora vamos para a parte da cidade. Vamos lá, dentro do elevador, chegando lá na cidade. E a gente vai ter o nosso tira-teima para ver o que acontece. Aqui já com o i7, como eu falei, o sistema está consumindo ali ó, 25 GB, o jogo está consumindo 15,
Ou seja, o jogo está consumindo lá seus 16 GB certinho, porém o sistema no seu completo, no seu total, está usando 25 GB, ou seja, ele está usando o SSD, o que não é muito bom. Ainda assim, o resultado está muito melhor do que o i5, como é possível ver. Na verdade, o jogo está fluido, mesmo com FPS não tão bons. Afinal de contas, o meu gargalo agora passa a ser a placa de vídeo. Pode ver que ela está com uso a 99%. Mas ainda assim muito melhor do que o i5. Aqui eu deixei esse trecho também da parte exterior da cidade para mostrar em comparação também com a outra parte que eu mostrei com o i7, só que com 24 GB de memória. Vai melhorar muito a minha situação de gravação com o Star Citizen. Eu ainda vou ter alguns vídeos para soltar ele com o i5. No caso, um dos vídeos é a Lua de Magda e o outro vídeo sobre naves alienígenas. Logo após isso, todos os outros vídeos que eu for soltar serão já com o i7 novo. Para quem não sabe também, o Star Citizen possui um sistema de telemetria lá no site da ASI, onde você pode conferir como está o seu desempenho junto ao computador do resto do pessoal. Pode ver que quando eu estava com o i5, eu rodava no médio e aquela era a minha pontuação. Esse amarelo aqui é o FPS que eu tinha anteriormente jogando o jogo. Aqui em cima você tem a pontuação base, que essa daqui era onde eu ficava colocado. Provavelmente agora com o i7 isso aí vai mudar e eu devo ficar ali na próxima pontuação ou na sequente, que já é a pontuação do meio. E isso só trocando o processador, ainda falta VGA. Outra coisa que vale destacar também aqui é que o jogo já entrava no médio. Você pode ver que na telemetria a minha pontuação estava em médium assim que eu entrei. E quando eu coloquei para o i7, o jogo já carregou automaticamente no Write. O desempenho dele foi muito melhor e ainda assim com capacidade maior, inclusive em relação ao que eu usava anteriormente. Infelizmente ele ainda está um pouco devagar para atualizar esses dados para a gente. Ele ainda está constando como se eu ainda tivesse o i5 na verdade. Então, assim que isso aqui atualizar em um vídeo futuro aí, eu venho trazer os novos dados do processador novo. Para terminar o vídeo, vamos fazer aqui um pequeno teste de desempenho, não só do processador, mas também do cooler que a gente comprou, que você também deve estar curioso. Eu preferi um Air Cooler, não quis comprar um Water Cooler, ou Water Cooler, como alguns chamam. Isso porque eu sou meio bolado com o Water Cooler, porque eu já vi algumas pessoas falar que estourou o cooler dentro do gabinete, perdeu tudo, então eu fico sempre meio bolado com essas coisas, não sei se isso procede ou não. E por segurança eu preferi um Air Cooler. Agora vamos pegar um processador aqui para usar como benchmark, para a gente ver a diferença. Vamos pegar o i9 da geração passada aqui e vamos comparar com esse aqui que eu comprei. Pode ver que o desempenho desse aqui, ele consegue uma pontuação muito maior. Agora a gente vai ver lá a temperatura que ele vai alcançar com o uso de processamento a 100%. Pode ver aqui que ele está a 100%, aqui está os dados, 100% de processamento. E ele está lá subindo, subindo e subindo, mas ele não vai ficar tão alto. A minha expectativa é que ele desce aí pelo menos a 100%, uns 70%. Ainda assim, ele chegou ali a uns 77, 76 e começou a baixar. Ele não chega, não encosta lá nos 80%, o que para mim já está muito bom. Afinal de contas, esse processador, como você viu, é quase impossível se utilizar a 100%. Ele só vai dar esse 100% com um benchmark como esse aqui para fazer um teste de estresse de CPU. Fora isso, é muito impossível uma outra situação em que ele vá se utilizar de 100% como me ocorria com o i5. Porque em jogo mesmo, que é a maioria das situações em que a gente vai acabar utilizando, ele vai utilizar aí praticamente metade do seu potencial. Ele não vai chegar a esse 100% nem a pau. Ou seja, o cooler vai dar conta tranquilamente deste processador. Então vamos ficando por aqui. O teste aí foi bacana pelo lado de mostrar a diferença de uso com memórias dentro do Star Citizen. Tanto 16 GB como com um pouco mais. Mostrando que 16 GB está um pouco até insuficiente para rodar o jogo no momento. Ele roda muito bem, porém vai consumir recursos do seu sistema e isso não é muito bom. No referente a memórias também, até o colega Evandro, que vocês conhecem por Metro, estava até me aconselhando outro dia a pegar umas memórias com a latência mais baixa e uns megahertz a mais. Já eu estava apostando mais da quantidade de memórias.
Mas vendo o vídeo lá do carequinha do Adrenaline, eu vi que o que ele disse faz todo sentido mesmo. Porque a diferença que ele mostrou nos 2 vídeos do erro que ele cometeu foi monstra em relação às memórias. Então eu vou ficando por aqui, abraço, dá aquele joinha e se inscreve no canal. Até a próxima!